Olá, paz do Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, porque Ele vai falar com cada um profundamente. Louvado seja Deus. A palavra que o Espírito da Verdade me deu está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 48. Se prepare, porque Deus vai edificar e fortalecer a sua vida. A Bíblia diz assim também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Glórias a Deus. Então, para a gente começar a entender essa parábola, é bom que saibamos algumas coisas. Esse capítulo de Mateus 13 tem 7 parábolas. 4 delas, o Senhor Jesus, ele falou para a multidão, conforme diz aqui no livro de Mateus 13, versículo 2. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Então, ele começou falando para a multidão. Mas as últimas 3 parábolas, essas as quais iremos nos alimentar delas nesse momento, o Senhor falou para os seus discípulos, pessoalmente. E aqui no capítulo 13, claro, né? Versículo 36, tem assim dizendo: então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Então, a partir daí, Jesus estava só com seus discípulos. Glórias a Deus. Segundo, vamos entender algo aqui. Mateus, no livro de Mateus, fala muito sobre mais o reino dos céus do que o reino de Deus. O livro de Lucas e Marcos fala mais do reino de Deus. Essas 2 palavras, 3 palavras, reino de Deus. Aqui, Mateus fala reino dos céus. Por que isso? Primeiro eu quero dizer que não há diferença alguma entre reino de Deus e reino dos céus. E reino também são designações sinônimas. Mateus pode ser que porque Mateus era judeu e ele falava para judeus. E os judeus tinham o costume de falar o menos possível o nome de Deus, porque eles tinham como um nome muito sagrado, para não incorrer em blasfêmia. Então, a Bíblia diz o quê? Que a gente às vezes se faz de tolo para ganhar os tolos. Então, Mateus, ele falava uma linguagem, né, que dava para os judeus entenderem mais o que ele estava explicando. Ou seja, Mateus se igualava para que eles pudessem ser salvos. Porque, na verdade, a maior alegria de alguém que serve a Deus é ganhar vidas para Jesus. Porque nós sabemos que é a melhor coisa que pode existir, não há nada que possa ser comparado à salvação eterna. Agora, e o que é o reino dos céus? O reino de Deus, ou somente o reino, é o poder, o domínio, o reinado, a soberania de Deus sobre tudo. É a salvação eterna, é a obra salvífica do Senhor Jesus a favor da humanidade. Então, para conquistar isto, nós vamos ver o que foi que aquele homem, né, um homem
né, aqui no versículo 44, a Bíblia diz também: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. Meu Deus, é um tesouro num campo que um homem achou e escondeu. Louvado seja Deus. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. No mundo oriental, né, havia muitas guerras, batalhas, revoluções. Então, os homens, eles guardavam, eles escondiam os tesouros, os valores que eles tinham, porque se caso, né, eles não podiam carregar aquilo na mão, caso eles tivessem que fugir para salvar suas próprias vidas. Então Deus, o Espírito da verdade, ele sempre vai usar algo familiar a quem está ouvindo. A Bíblia, ela tem uma linguagem simples, que dá para qualquer pessoa entender, até uma criança entende as histórias da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Então, aqui, esse homem, ele encontrou esse tesouro escondido acidentalmente. A Bíblia não relata que ele estava procurando. Aqui está dizendo que um homem achou. Ou seja, meu Deus, ele queria possuir o que não podia se comprar com dinheiro. É o tesouro. É o maior tesouro, meu Deus, é tudo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Você imagine só a reação das pessoas que o conheciam ao saber que ele ia se desfazer de tudo para comprar um campo, né? Porque ele encontrou um tesouro escondido ali. Imagine, mas ele estava determinado, ele sabia claramente que este campo, este tesouro, valia infinitamente mais do que ele possuía. Glórias a Deus. Então, louvado seja Deus. Ele possuía muita coisa, mas não se comparava a esse tesouro. E esse tesouro, claro que você está entendendo, esse tesouro é o Senhor Jesus dentro de nós. Ele é o tesouro que quando a gente encontra, a gente quer se desfazer de tudo. A gente quer renunciar a tudo para que ele possa habitar em nós, para que nós possamos tê-lo em nós. Nós sabemos que o reino dos céus não é comprado com nada, com dinheiro. Mas nós temos a salvação pela graça, pela fé, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Mas, claro, nós temos que também fazer a nossa parte. Aquele homem, e pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem, compra aquele campo. Você está entendendo? Ele queria se desfazer de tudo. Nós estamos iguais a este homem. Exatamente. Muitas coisas tivemos que nos desfazer, despedir das nossas vidas, quando encontramos esse tesouro. Tesouro inigualável, insubstituível. Não há igual. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Então,
Você está entendendo? Ele não estava procurando, ele encontrou. Assim acontece com muitas pessoas. Ela está caminhando nesse mundo, normalmente, de repente, ela encontra o Senhor Jesus. E ela diz, olha, eu quero esse caminho. É tudo para mim, porque é um caminho eterno. Tudo nesse mundo aqui é passageiro, é tudo uma aparência de coisa boa, de maravilha, de alegria, mas é falsificada essa alegria. Mas ter Jesus dentro de nós, dentro, é tudo. É a verdade habitando em mim e em você. É algo que nós renunciamos até a nossa própria vida para ter. Porque nós sabemos que vale a pena. Todos os que se afastaram desse caminho, por uma coisa ou por outra, sempre pela culpa do homem, sempre por culpa do homem, não estão bem. Porque dentro deles, lá dentro, eles sabem que só quem preenche é Jesus. Quando o homem sai da presença do Senhor Jesus, meu Deus, acabou tudo. O que é que resta a ele? Nada. As ilusões terrenas, as ilusões, as fantasias, as mentiras, tanta coisa ruim nesse mundo. Seja exaltado o nome do Senhor. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus para sempre. Esse tesouro, nós nos desfizemos de muitas coisas, de tudo. Nós renunciamos a tudo para ter este tesouro. Porque ele vale mais, infinitamente, do que tudo. Pois é, louvado seja Deus. Mas tem também outro tipo de pessoa, mas buscando a mesma coisa. Esse aqui encontrou, mas o que vem aí, ele buscou. É assim. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando religiões, buscando algo que preencha o seu interior. E elas, muitas vezes, no fim da vida, elas perguntam o que Pilatos perguntou, o que é a verdade? A verdade é Jesus. Glórias a Deus. Outrosim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Glórias a Deus. Ele entendia de pérolas. E as pérolas daquele tempo, elas eram encontradas muito distantes. As pessoas viajavam milhares de quilômetros para encontrá-las e tinha um valor imenso. Jesus vai lá e fala algo sobre as pérolas. Glórias a Deus, seja exaltado o teu nome, meu Deus. Então, na verdade, este daqui estava buscando, estava procurando. Aqui diz, né? Ao homem negociante que busca boas pérolas. Ele queria coisa de valor. Ele queria as melhores. Ele era negociante, ele entendia de pérolas. Pois é, louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui diz, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha
e comprou-a. Para ele adquirir aquela pérola, ele tinha que vender tudo o que ele possuía. Glórias a Deus, meu Deus. Ele estava buscando as melhores e ele se surpreendeu com aquela pérola que ele encontrou. Era infinitamente melhor do que ele poderia imaginar que existisse. Que coisa tremenda, meu Deus. Seja exaltado o teu nome para todo sempre. Então, ele estava buscando e ele encontrou uma pérola. E a Bíblia diz, ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Você está entendendo? Esse homem, ele era um negociante. Digamos assim, um homem empresário que entendia do que ele estava procurando. Só que quando ele se deparou com algo de infinita qualidade diante do que ele já conhecia, e ele aqui determinou vender tudo quanto ele tinha para comprar a pérola. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Jesus. Que escândalo esse homem não causou a muita gente. Era um homem que tinha entendimento, só que ele encontrou algo melhor do que ele estava acostumado a lidar. É assim, quando a pessoa busca, muitas vezes a pessoa busca preencher o seu interior, o vazio, a alma, e ela começa a buscar, e nunca ela fica saciada. Ela até entende de várias religiões. Se alguém perguntar, ela sabe responder uma por uma. Mas dentro dela, falta ela conhecer a melhor pérola. Falta conhecer a verdade. Falta conhecer o autor da salvação. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que muda dentro de nós. Ele que muda o nosso destino eterno. E aquele homem ali, o negociante, ele entendeu. Porque, dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas é mentira essa frase. Viu? É mentira. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E este homem aqui, ele encontrou o caminho, a pérola de alto preço. E ele disse, olha, eu já encontrei o que eu preciso. Eu encontrei algo que eu nem pensei que existia, de tanto valor. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Você está entendendo? Este homem estava procurando, como Zaqueu, como Cornélio, como aquele eunuco, como vários que foram a Jesus Cristo. Então, aqui, entre essas duas parábolas, a única diferença, elas falam da mesma coisa. A única diferença é que um não estava procurando e encontrou. E este outro estava procurando e encontrou algo melhor do que ele já conhecia. Esse que não estava procurando, nós podemos mencionar Paulo, que ele, meu Deus, ele nem imaginava que ele ia ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele era perseguidor da igreja, por ignorância, não por maldade.
Ele pensava que era outra religião, era outro Deus que queriam, forjar. Mas ali na estrada de Damasco, ele encontrou, como esse homem aqui achou e escondeu no coração. E se desfez de tudo. Aqui diz, vai e vende tudo quanto tem, compra aquele campo. No versículo 44, Paulo se desfez de tudo. E a Bíblia diz que ele considerava tudo como esterco para que ele pudesse ganhar a Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Paulo disse, olha, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Glórias a Jesus. Paulo disse, ninguém me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse, eu estou pronto não só a ser preso pelo Senhor, pelo nome do Senhor Jesus, mas a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que encontro eterno. Meu Deus, que encontro memorável. Paulo, como muitos, acontece isso. Pessoas que estão, meu Deus, totalmente alheias a Deus e acham que estão certas, que estão bem. De repente, o Senhor Jesus aparece e diz, olha, eu tenho algo contigo no meu reino, no reino de Deus, no reino dos céus. Louvado seja Deus. E aquela pessoa faz como Paulo, despede tudo para conquistar o Senhor Jesus Cristo. Como este homem aqui vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Renuncia a tudo. Porque o tempo passa, a pessoa nasce, cresce, muitas vezes reproduz e depois a pessoa morre. É um conto ligeiro, é muito rápido, tudo. E a vida eterna? Será que a vida eterna é isso aqui? Muitos estão pensando isso. Muitos pensam, imaginam que não vão morrer. Ah, tem muito dinheiro, tem muito isso, tem muito conhecimento. Vai ter alguma coisa que vai prolongar a vida. Não, é até 120 anos somente no máximo. E depois? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta viver nesse mundo aqui, como aquele homem que disse, olha, eu vou derrubar os meus celeiros e fazer outros, e vou me deitar, e vou me regalar. Alma, tens em depósito grandes bens. Olha, fica regalada a alma. E o Senhor Todo-Poderoso diz, o que tu tens, hoje mesmo será pedida a tua alma, e o que tu tens, para quem será? O que é que adianta conquistar tanta coisa e não ser igual a este homem que comprou aquele campo? Porque, na verdade, nós não compramos o reino de Deus com dinheiro, mas há um preço para termos esse reino. Dentro de nós há um preço. Jesus pagou na cruz, mas nós temos que também pagar um preço, é verdade. Porque tem muita gente que diz o quê? Uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira essa palavra aí. É mentira. Uma vez salvo, se perseverar até o fim, será salvo. Se. Esse se aí é uma condição que só depende do homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então não adianta conquistar tantas coisas nesse mundo, ter tantos aparatos, tantas coisas, meu Deus, que não preenchem o íntimo do ser humano,
se não tem o melhor, que é esta pérola. Como este homem aqui, ele estava buscando boas pérolas, mas quando ele encontrou uma pérola de grande valor, você sabe o que significa isso? Ele não conhecia uma igual. Foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Geralmente, quando nos convertemos ao Senhor e já somos adultos, e já passamos algumas coisas que poderíamos não ter passado, se conhecêssemos o Senhor antes, nós dizemos, meu Deus, por que eu não fui para o Senhor antes? Por quê? Por quê? Por quê? Mas o importante é ir para Ele. Pode ser a idade que for. Ele é uma pérola. Eu me lembro de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. E essa situação me marcou, como todas as vezes que o Espírito Santo me usou para alguma coisa em relação ao reino dos céus, em relação às vidas, sempre fica marcante em nós. E uma irmã minha irmã de sangue, ela estava com um filhinho, um bebê. Ela me pediu para eu ir com ela, levá-la no laboratório que ele ia fazer aquele exame do pezinho. E eu fiquei no estacionamento do laboratório e ela foi lá com ele. Eu disse, vá, não se preocupe que eu estou te esperando. E ela foi. De repente, um rapaz, um mendigo, um andarilho, com aquela trouxa nas costas, ele me pediu dinheiro. E quando eu vi aquele homem assim, me deu uma compaixão profunda, porque ele me pediu dinheiro, como era de manhã cedo, ele me pediu dinheiro para comprar café, para ele se alimentar. E eu peguei e dei, mas quando eu fui dar o dinheiro a ele, o Espírito Santo me levou a pregar para ele. Eu disse, olha, eu vou lhe dar esse dinheiro aqui para você tomar um café, mas isso aí é muito efêmero. Comecei a falar de Jesus, que Jesus é tudo, que Jesus muda a vida do homem, que Jesus transforma a maldição em bênção. E aquele jovem começou a ouvir, interessado. Ele disse que dormia na praia, tal, aquelas coisas todas de uma pessoa que vive na rua. E eu disse a ele, você quer ajuda? Eu vou conversar com um pastor amigo, que ele tem um centro de recuperação, e eu vou falar com ele para você ir para lá. Eu organizo essa parte. E ele disse para mim uma frase que me chocou na hora. Ele disse, eu vou largar tudo isso. Eu disse, tudo isso o que você vai largar? O desamparo, você andando de um lado para outro, sem se alimentar, sem ter uma casa para botar a cabeça, um quarto, uma cama. E tudo isso não é nada. O que Deus tem para você é outra coisa. Resumindo essa história, eu disse a ele, dê uma chance a você próprio. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. E eu disse a ele, você quer? Então amanhã, eu marquei com ele assim, eu disse exatamente essas palavras. Amanhã, às 11 horas, eu estarei no shopping Iguatemi, no estacionamento de baixo, né? O primeiro estacionamento no térreo, logo quando a pessoa chega. Antigamente tinha esse estacionamento, hoje não existe mais. E ele me olhou assim, reflexivo, e disse, tá bom. Eu disse, olha, eu vou ligar para esse amigo pastor, vou resolver tudo, vou comprar o que você precisa e vou ajudar a custear você lá. Né? Porque eu já tinha feito isso antes, com outras pessoas. Porque a nossa função nesse mundo é pregar o evangelho e estender as mãos. Muitas pessoas nem sabem de tantas coisas que nós já fizemos pelas pessoas. Claro, né? Porque a gente sempre está visando o quê?
o reino de Deus dentro da pessoa. Porque a gente ajuda as pessoas, mas essa ajuda é muito fugaz, ela passa. O reino de Deus permanece para sempre. E eu fiquei exultante em imaginar que essa vida poderia ser transformada pelo Senhor Todo-Poderoso. E fiz tudo como eu disse a Ele. E dentro de mim me veio a apreensão, porque eu ia levá-lo, e esse centro de recuperação é uma cidadezinha, é na região metropolitana. Então, me veio aquilo ali, porque imagine, a gente, só Deus para nos guardar. Aí, nessa noite eu dormi, eu fui pedir a Deus, eu proclamei um jejum. Claro que essas obras assim tem que ser através de jejum e oração. A gente não vai de forma alguma conseguir nada e ficar de pé sem jejumar e orar, porque são guerras, são batalhas travadas, terríveis, que Satanás se levanta contra aquele que está ajudando, dando a mão para ver a salvação eterna das pessoas. Claro, é o que nós queremos. E eu fui dormir à madrugada, acordei para orar e o Espírito Santo disse a mim: você vai estar lá no horário que você marcou, mas ele não vai estar. Eu confesso que eu fiquei triste. Mas amém. O que é que eu posso fazer? Já estava tudo certo que eu tinha dito a ele. Já estava lá, o pessoal já estava esperando por ele. E eu fui para o estacionamento, cheguei 10 horas da manhã, 1 hora antes. Esperei até meio-dia. E assim como o Espírito Santo me disse, aconteceu, ele não foi. Ele encontrou o tesouro, mas ele não quis. Esse homem daqui, o primeiro, vendeu tudo quanto tinha e comprou o campo. E o segundo, vendeu tudo quanto tinha e comprou a pérola. Mas tem pessoas que nós temos, você está entendendo? Eu sempre gosto de pregar que nós precisamos respeitar a decisão das pessoas. Quer ver uma coisa? Porque existem tantas pelejas e dissensões e guerras pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, porque existe tanta contenda dentro das igrejas, as pessoas, cada uma com opinião diferente, as pessoas brigando com outras porque outras decidiram tal caminho, porque as pessoas, infelizmente, elas não respeitam a decisão dos outros, assim como eu quero que as pessoas respeitem a minha decisão de aceitar Cristo dentro de mim eternamente. Assim eu tenho a obrigação de respeitar a decisão das pessoas. Eu não fiquei com raiva desse jovem. Eu senti compaixão por ele, profunda, mas o que eu podia fazer? O que estava a meu alcance, eu fiz. Você está entendendo? Mas eu tenho que respeitar isso aí. Eu confesso que fui para casa. Aliás, fui para as atividades que eu tinha, triste. Estava tudo no fundo do carro, que eu tinha comprado para levar, porque tem que levar aquele tudo pessoal da pessoa, toalha, roupa de cama, tudo isso aí que você sabe, que são as coisas pessoais que cada um tem que levar. Mas claro que nós temos que compreender. A pessoa quer seguir outra religião, deixe. A pessoa quer blasfemar contra Deus, o que você vai fazer? Jesus estava com 12 ali, um era o diabo. E Jesus foi até o fim com aquele maldito. Você está entendendo? Jesus não fez, não tirou ele, não botou ele para fora, não. Jesus ainda chamou ele de meu amigo. A que vieste, amigo? Você está entendendo? Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus disse o quê aos discípulos?
Quando Pedro disse, Senhor, muitos te abandonaram, porque o discurso era duro, Jesus disse o quê? Vocês também não querem me abandonar, não? A palavra é esta. Porque Jesus, entenda, ele respeita a decisão da pessoa. A pessoa, dentro de si, ela disse, olha, eu quero isto. Amém. Se ela quer isso, deixa ela seguir o que ela quer. Amém. Para que tanta briga, gente? Os homens e mulheres de Deus estão se digladiando, usando os meios de comunicação, meu Deus, para escandalizarem o evangelho, porque eles começam a julgar todo mundo, a condenar, meu Deus. Jesus Cristo não nos ensinou isto. Olhe o exemplo de Paulo. Paulo, ele sofria por amor às pessoas, porque ele via a destruição das almas. Mas Paulo não forçava ninguém a seguir a Jesus Cristo. Você está entendendo? Paulo não brigava com ninguém. Porque a pessoa é de tal religião. Ela não quer ser de tal religião. Deixa ela ser. Amém. Se Deus não conseguiu falar mais alto dentro dela, você acha que eu e você vamos conseguir esse feito? Jamais. Por isso que a Bíblia diz o quê? Quem está em pé, quem pensa estar em pé, cuide-se para não cair. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa salvação eterna. Temos que operar a salvação dentro de nós, com temor e tremor. E parar de apontar o dedo para as pessoas que decidiram outro caminho. Deixa lá. Qual é a nossa função? Orar, jejumar, clamar, pedir a Deus pela salvação das vidas. O que é que a Bíblia diz lá no Salmo de número 103? Que Deus se compadece daqueles que o temem. Então, uma pessoa arrogante, soberba, ela não teme a Deus. Ela não teme, ela se acha melhor do que Deus. O que é que eu e você podemos fazer? Nada. Muitos vão brigar, muitos perdem o controle, meu Deus. Usam a mídia que Deus colocou à disposição da igreja dele para envergonhar o evangelho. Não é isso que Deus quer. A Bíblia diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, aos quebrantados de coração, aos contritos. A Bíblia não dá autorização a mim e a você para exigir que ninguém sirva a Deus. De forma alguma. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito da glória de Deus. Tem que ser pelo Espírito da verdade dentro das pessoas. É ele que faz a obra, não é o homem. Se o Espírito Santo não fizer a obra nos corações, nós vamos fazer? Claro que não. Quando o Espírito Santo não faz, é porque o homem o rejeita. E nós? Vamos entrar aí como salvadores da pátria, como melhores do que todo mundo, que a pessoa tem que ser. Não! Vamos respeitar a decisão de cada pessoa e vamos lutar pela nossa salvação e vamos guerrear para que muitos sejam salvos e libertos do poder das trevas. Mas sabe como é que a gente faz muito isso? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta e ora ao teu Deus. Muitos não querem isso. O que é que muitos querem? Aplausos, holofotes. Muitos querem mídia. Muitos querem evidência, destaque. Não é para Cristo aparecer. É para a própria pessoa se sobressair. Ser mais eloquente, né? Com palavras persuasivas, humanas, de sabedoria humana.
Não foi isso que Paulo de Tarso fez. Nós precisamos aprender com esse homem e com tantos outros que estão na Bíblia Sagrada registrados. Louvado seja Deus. E para encerrar, glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar. Olhe só. E que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Então, entre os discípulos de Jesus, sabemos que existiam pescadores profissionais. Então, Jesus falava uma linguagem que eles entendiam muito bem. Então, as redes, antigamente, naquele tempo, elas tinham 2 metros de largura e 100 metros de comprimento. Eram, no mínimo, necessários 6 homens para lidar com elas, com essa rede. E eles apanhavam milhares de peixes, muitos e muitos. Como aqui diz aqui, era um trabalho pesado. Não é fácil pescar. Não é fácil. Louvado seja Deus, mas o Senhor, Ele continua a nos guardar, a nos livrar de toda a cilada do adversário e dos homens perversos, pelo poder que há no nome santo de Jesus, pelo poder que há no sangue da nova aliança que está sobre a vida daqueles que hão de herdar a vida eterna. Louvado seja Deus para sempre. Então, havia todos os tipos de peixes misturados. Alguns ali eram impróprios para o consumo, não prestavam. Tinham que ser jogados fora, né? Louvado seja Deus. Existiam os peixes bons e os maus. Aquele diz os bons, né? E assentando-se, apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Então, é a mesma coisa. O que é que Jesus quer falar aqui? Que quando nós lançamos a rede no mar, é a pregação do Evangelho. Está entendendo? Jesus, a gente prega a palavra de Deus sem restrição. Para quem quiser ouvir, pode ser a pessoa, o maior pecador que alguém já viu, e pode ser aquela pessoa que não tanto. Mas ele diz aqui, sem qualquer discriminação, a gente prega, as vidas são ganhas. A Bíblia diz aqui, louvado seja Deus, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. O que é que ocorre? Muitas vezes você é cristão, ou você ainda não se firmou com Cristo. Você pode ver muitos crentes que se dizem crentes fazendo desgraceiras aí. Estão dentro das igrejas ostentando a Bíblia Sagrada por cima. E você pode muitas vezes perguntar, meu Deus, por que tudo isso? Porque está escrito aqui. A rede é lançada no mar e vem qualidade, várias qualidades de peixes que se resumem em 2, bons e ruins. Então, na igreja de Deus, há os justos e os ímpios. Quando a pessoa fala de ímpios, o que as outras pessoas podem pensar? São as pessoas que não querem saber de Deus, que estão no mundo, que dizem isso, fazem isso. Os ímpios, os piores ímpios, muitas vezes estão dentro das igrejas. Por quê? Porque já conhecem a palavra e continuam no erro, continuam no engano, na farsa, dentro da igreja, como se fosse crente. Então, muita gente fica chocada. Meu Deus, como é que pode ser? Pessoas novas convertidas, que veem os testemunhos terríveis de tanta gente. Imagine, meu Deus, nós precisamos orar por essas pessoas, para que
elas não se decepcionem tanto com as outras e se afastem do Senhor. Muita gente faz isso. Não vou mais querer servir, não quero mais ser crente porque fulano é assim, cicrano não presta, o outro faz isso, o outro mente, se prostitui. É tanta coisa maligna. E hoje está cada dia pior porque está aí, né, claramente. As pessoas estão fazendo isso. Hoje poucas escondem. A maioria, entendeu? Já escandalizou totalmente o evangelho. As pessoas que estão, né, cometendo essas iniquidades. Porque existem ainda, aqui está dizendo, os peixes bons. Existem, glória a Deus. Para esses está reservada a presença de Deus eternamente. Esses peixes bons são exatamente iguais àquele que achou um tesouro escondido e aquele que achou a pérola. Louvado seja Deus para todo sempre. E a Bíblia Sagrada diz e que apanha toda a qualidade de peixe. Então, por favor, não se choque. De forma alguma, continue na presença de Deus, independente de tudo. As pessoas estão pecando, estão fazendo calamidades, estão usando de engano, estão cometendo todo tipo de torpezas. Amém. Que elas vão prestar contas a Deus. O que nós podemos fazer? Orar, jejuar, clamar. É as autoridades eclesiásticas. Corrigir. Amém. Mas muito difícil mudar coração de gente. Só Deus achando lugar nos corações para ser transformado. Né? Para serem transformados os corações. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Então essa é a palavra. Essa é a palavra. Glórias a Jesus. Que essa pérola, esse tesouro escondido que nós encontramos e que habita dentro de nós eternamente, que nós possamos fazer tudo e muito mais para que permaneça em nós. Louvado seja Deus, porque não há felicidade verdadeira, nem alegria, nem paz. Não existe sem Jesus. Tudo é ilusão. Tudo é passageiro. E a estratégia do maligno é fazer a pessoa ficar atraída pelo mundo para ele conseguir pegá-la e destruí-la eternamente. Mas vai depender do ser humano. Que nós possamos, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus, sempre, eternamente ficar com a melhor parte dentro de nós, que jamais será tirada, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.